Bora, fiel, com a entrevista coletiva do Dorival Júnior após a vitória do Corinthians por 1-0 em cima do Fluminense. O Dorival respondeu tudo, falou se vai usar mais a molecada da base ou não, falou se o Guinegão pode sair do Corinthians, né, porque já vem os Zenit de olho no moleque. Tem muito mais, tá muito bom essa coletiva. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão de informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues da Central do Timão. Mesmo com o resultado positivo, eu queria que você dissesse por que o Corinthians teve tanta dificuldade para criar no setor de meio campo e incomodar a equipe do Fluminense mais, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Obrigado. Mais uma vez, a gente se volta àquele assunto anterior que nós já comentamos há um tempo atrás. Nós tínhamos 7 jogadores que atuaram na última partida. Quando te falta energia, por quê? Porque 2 dias e meio atrás nós estávamos decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. O Fluminense teve a opção de mudar praticamente o time todo, e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós tivemos também e fomos inteligentes na forma como atuamos. Nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária. Nós ainda assim estivemos bem postados em campo. Se não me falha a memória, de 26 partidas que nós aqui estamos, em 13 delas, 50% nós não sofremos gol. Não sei se mais ou menos são esses números, mas me lembrei assim vagamente a respeito da situação, e se era naquele momento um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho. Nós estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, perdemos o Garro antes até do início da partida. Agora talvez não tenhamos no final de semana, juntamente com o Gui, que também tomou o 3º cartão amarelo, o Guinegão. Então, assim, nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrarmos soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Thales, como o Romero, como o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Thales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. Então é isso que nós queremos. Agora, às vezes fica muito difícil você ter, como nós tivemos em jogos anteriores, posse, tivemos domínio, tivemos a criação de oportunidades de gols e não finalizamos as partidas. Então eu acho que em algum momento também nós teríamos essa condição. Eu fico feliz pelo momento. Há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui, e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento às vezes de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa, mas nesse momento aí eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Dorival, Davi da Rádio Coringão. Tá brigado com o microfone. Tá batendo, não? Dorival, aproximadamente 5 meses atrás você estava presente aqui quando o Corinthians perdeu de 4-0 para o Flamengo, e agora você vem e o Corinthians tem essa vitória em cima do Fluminense. Como você avalia, qual a diferença do Corinthians daquele momento para o Corinthians de agora? Não, eu acho que o trabalho está caminhando, não tem assim. Eu acho que tudo que eu fale, às vezes, possa dar uma outra conotação. Eu acho assim, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante. Nós não gostaríamos de estar aonde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, não aconteceram. De repente nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança, e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez
do Carrídio, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e que a gente possa fazer as opções pelos melhores atletas em campo. Eu acho que nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. Dorival, Vitor Scaroli do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 garotos, né? O primeiro, o André, que fez sua estreia hoje, e o segundo, até aproveitando a oportunidade, né? Nessa ausência do Garro, eu queria entender o que você pensa do Gui Amorim, né? Que é um jovem que vem se destacando na base do Corinthians, se de repente ele vem treinando com o profissional, se ele tem chance de ser relacionado. O Corinthians não tem esse meio campo e de repente ele se encaixaria ali como um substituto do Garro. Queria aproveitar a oportunidade para te ouvir sobre. Obrigado. Assim, alguns garotos estão vindo. Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos aí uns 50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos, independente da posição que ocupem. E essa preparação ela demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições e treinamento, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré, tem acontecido com os demais garotos que aí estão. Esse menino, ele está sendo observado, ainda não teve assim uma real oportunidade de poder estar trabalhando com a gente, e vamos aguardando para ir conhecendo um pouco mais. A todo momento nós estamos buscando sempre 6, 7 jogadores das categorias, colocando ali, aos poucos a gente vai olhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a sequência absurda de jogos que nós tivemos aí até outro dia. Agora talvez, com semanas em aberto, nós talvez tenhamos um pouco mais de tranquilidade para podermos aí sim observarmos um pouco mais, não só ele, mas a grande maioria dos garotos que ali estão. Dorival, boa noite. Lua Siqueira, Rádio Craque Neto. A minha pergunta é sobre o Rodrigo Garro. Ele já deu várias declarações públicas do quanto que o problema no joelho, as dores no joelho, o atrapalham dentro de campo. E hoje, mais uma vez, você perdeu o Rodrigo Garro por conta de uma questão clínica. Quanto que essa questão clínica do Rodrigo Garro te preocupa? O quão medir de 0 a 100%, quanto que você tem o Rodrigo Garro para esse restante Campeonato Brasileiro e principalmente pensando, claro, na semifinal da Copa do Brasil? É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho, se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta e dependendo dos jogadores que atuem na equipe adversária, é natural que você vai levar uma desvantagem muito grande. Ou seja, quem coloque ou quem repita a mesma escalação dos jogos do meio para o final de semana num curto período de tempo, vai ter muitas dificuldades em relação à equipe que de repente escale uma equipe mais equilibrada, mais mesclada, ou daqueles jogadores que não tenham participado, como o Fluminense fez hoje, onde, pela minha lembrança, apenas o Fábio participou dessa última partida. Aqui, Dorival, boa noite. Lucas Brasileiro do TikTok Esportes. O Corinthians, mesmo com a vitória, demorou para ter êxito frente à equipe do Fluminense, que vinha com o elenco misto. Corinthians, esse que veio com praticamente quase todo o time titular da partida contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E eu queria que você comentasse sobre esse desgaste que os jogadores sofrem por conta do calendário, que acaba machucando muitos desses jogadores que ficam no plantel da equipe. Não tem como, nós não temos como administrar. Todos sabem que nós temos um elenco enxuto, um elenco que nós
não temos tantas opções como a maioria das equipes. Nós estamos hoje aí com 6 ou 7 jogadores entregues ao departamento médico ou com o cartão, sem condições de poderem atuar. Para o jogo seguinte, já perdemos mais 2, que seriam, nesse momento, Garro e o Guinegão. Então, nós temos que conviver com esse tipo de situação, e é o que nós temos feito, buscando um rodízio, às vezes necessário, para que tenhamos aí sempre uma equipe um pouco mais forte em campo, fisicamente falando. Nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre nós vamos alterar todos os jogadores em razão também daquilo que nos falte nesse instante. Dorival, boa noite. Eduardo, mais Esportivo. Queria saber de você como você pretende encaixar o Guinegão, que vive uma boa fase, e o Yuri Alberto, que está voltando também, e quando o teu pai voltar, como você pretende encaixar o time com esses 3 jogadores, e qual é a pretensão do Corinthians por restante do Brasileiro, tendo em vista que a Copa do Brasil só retorna em dezembro, após o fim do Brasileiro? Olha, eu acho que nós temos uma obrigação com o Campeonato Brasileiro de nos recuperar. Nós estamos numa posição delicada da tabela e nós temos que buscar a maior possibilidade ou a maior condição possível de pontos necessários aí para a nossa recuperação. Com relação aos jogadores, eles se escalam. As oportunidades são dadas e eles definem em campo. Independente do momento, da condição de cada um, mas estando os 3 em totais condições, aí nós vamos ver no momento aqueles que estejam em melhores situações, nos entregando mais. Eu acho que isso é uma disputa leal sempre, e independente de serem garotos ou jogadores mais experientes, para mim eu sempre priorizei aquele que no momento esteja em melhores condições. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Zizim Pedreiro acha o Gui Amorim promissor. Ele tem 36 participações de gols em 33 jogos na Copinha. Ele está inscrito no Brasileirão, inclusive renovou o contrato recentemente. Sim, mas assim, vamos lá. Base é base, profissional é profissional, tá? Então, acho que tem que testar. Bora. Fiel e iludido, só tem jogador bichado, cada jogo um fora, ajuda aí. Eu não digo que é bichado, mas assim, é uma zica desse time, cara. Porque eu falo que o Corinthians, ele preenche o bingo das lesões. É o bingo das lesões. E assim, das mais incomuns às mais corriqueiras. Você tem cirurgia de hérnia, você tem deficiência de ferro, você tem lesão muscular, você tem ligamento cruzado, você tem tendinopatia patelar, você tem posterior de coxa, você tem, cara, o Yuri teve fratura na vértebra, coluna, que mais? O Yuri já tirou a vesícula. Cara, realmente os caras inovam. O Corinthians tá inovando. Leandro Canali, Timão fizeram 7 pontos nos próximos 3 jogos, tá bom? Vamos ver os próximos 3 jogos do Corinthians. Você tem o Sport fora, o Flamengo em casa, ai, e o Inter fora. Cara, é muito difícil prever o que vai acontecer com esse Inter aqui. Com esse Inter aqui. 1º de outubro. Nossa. Dia do aniversário de Fabiano Baldasso. Ele vai ser obrigado a trabalhar no Inter e Corinthians. Dia 1º de outubro. Dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar do Inter no Beira-Rio, hein? Esse jogo aqui. Por todos os motivos possíveis. Antes Flamengo em casa. É em casa, né, galera? Mas é o Flamengo. Então, tem que ver quem vai estar de volta, né? Se o Memphis vai estar já, o Garro também. Se tiver todo mundo, cara, dá pra ganhar também. Mas você tá falando 7-3, né? Cara, dá pra fazer. Dá pra fazer. E aí, Chico, grande dia. Eu não imaginava a vitória do Corinthians hoje. Manda um abraço pra minha avó, dona Carmen.
Ela te assiste sempre. Obrigado, Leonardo. Você que está sempre com a gente aqui também, nas nossas lives. Um beijo para dona Carmen, aí, vó do Leonardo. Lourenço, tamo junto. Antônio 3320. Amo o seu trabalho e o que você faz no YouTube e no Jogo Aberto. Amei sua entrevista no podcast, amei sua história de vida e emocionei junto quando entrou seus filhos. Carlos de Souza Lima, boa noite, Chico. O que você acha do Corinthians vender o Guinegão para o Zenit por um bom valor e ainda pegar uma porcentagem maior do Yuri Alberto? Abraços. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas... Pô, Carlos, mas aí agora você me botou numa... Porque e se o Guinegão 18 anos, e se o Guinegão tiver um valor de mercado maior do que de Yuri Alberto? E se o Guinegão for melhor do que Yuri Alberto? Não sabemos. E se ele for mais jogador, e se ele receber uma proposta muito maior? Aliás, saiu uma notícia essa semana que o Corinthians, que detinha 50% do Yuri, já não tem mais. Agora é 40%, porque comprometeu 10% de comissão para o empresário. Por tudo isso eu digo, não vendam o Yuri. Azar. 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 Renova de novo, ano que vem já renova de novo, aumenta, renova, deixa ele aqui até os 35, porque não vale a pena. Não vale a pena vender o Yuri. Os caras vão botar lá, sei lá, 40 milhões de euros. No final das contas, o Corinthians vai botar a mão em 15, 20 milhões de euros. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Para perder o Yuri, não vale a pena. Fica com ele. Então, esse é o coletivo do Dorival Júnior aí também. Cara, o Dorival Júnior, ele sabe trabalhar com molecada, mano. Olha, você viu que ele falou desse André Luiz? Cara, ele tem 1,82, moleque forte. Ele tá trabalhando com o moleque já há 60 dias, cara. Não é simplesmente, subiu o moleque da base e já bota pra jogar. Então ele tem um trabalho específico pro cara. E a gente, como torcedor, a gente quer que coloque rápido. Não tem que colocar esse da base. No Dorival sabe. Olha o Guinegão aí. Kaique, apesar de não ter jogado bem hoje, mas jogou bem contra o Vasco e tal. Contra o Bahia jogou bem. Mas o Dorival ele costuma colocar aos poucos na molecada. Tanto que o Jacaré nem entrou ainda. O Jacaré tá indo pro banco e tal. Daqui a pouco ele vai entrar, fica vendo. Quando o Mateuzinho estiver suspenso ou for poupado em algum jogo, ele vai testar o Jacaré, eu tenho certeza. E até o Vitor Chicaroli, do meu timão, falou aí do Gui Amorim, né? Ele é o camisa 10 da base. Dorival ali falou pra ter calma com o moleque, né? Mas é bom, cara, a gente começar a revelar garotos e não vender a preço de banana, cara. Vai chegar o Zenit, mano, esse Zenit, mano, que desgraça de time também, cara. Só tem um Corinthians no Brasil, só tem a gente aqui, cara. Já o Guinegão aparecendo agora, os caras já querem vir pegar o Guinegão aqui a preço de banana, mano. Na moral, mano, vai lá pro Flamengo, vai lá no São Paulo, lá no Palmeiras, aqui não, mano. Na moral, só tem um Corinthians no Brasil, cara. Que raiva do caramba, mano. Aí vamos ver, né? Final do ano aí vai surgir sondagens. Mano, se o Stabile conseguir segurar a molecada e vender pelo preço certo, mano, dá pra gente fazer uma nota com o Breno Bidon, Gui, Negão, cara, talvez aí com o Kaique, né? Não sei, o Kaique nem tanto, mas com a molecada da base. Então é isso, mano. Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Final de semana feliz, vitória nossa. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.